Olá pessoal, aqui é o apóstolo Evani Vieira. Estamos estudando todos os salmos da Bíblia e hoje chegamos no último salmo, né? Que bom estudarmos todos os salmos da palavra. E hoje nós chegamos no salmo de número 150, que é o último. É uma doxologia final, esse é o título, né? Vamos ao versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Eu estava dizendo no versículo anterior, no 149, que Deus quer que nós o louvemos na sua casa, no seu santuário. Nós temos que estar na igreja do Senhor. Vou enfatizar esse assunto. Muita gente não quer mais congregar, não quer fazer a vontade de Deus. Deus está mandando congregar e louvá-lo no seu santuário. Deus requer isso da nossa pessoa. Nós fomos feitos para louvar a Deus, você sabia? Para poder glorificar a Deus, para poder elogiar o Senhor, não só através de canções, porque antigamente não havia música, né? As pessoas confundem muito louvar a Deus com música. A música é uma forma de adoração, mas a adoração maior é você servir a Deus, você ser obediente, como Abraão. Abraão adorou a Deus obedecendo o mandamento de entregar o seu filho Isaque para o Senhor. Então nós adoramos a Deus quando obedecemos. Se Deus fala para eu ficar de boca fechada e eu ficar, eu adorei a Deus. Se Deus fala para eu ir para a direita e não ir para a esquerda e eu obedecer, eu adorei a Deus. Se Deus fala para eu cuidar das pessoas e eu estou cuidando com amor, com alegria, eu estou adorando a Deus. Se Deus fala para eu dizimar e ofertar bem na igreja, para a igreja crescer, eu estou adorando a Deus. Então a adoração a Deus não é só música, mas é obediência, é um estilo de vida, um estilo de obediência diante do Senhor. Versículo 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Então o salmista explica por que devemos louvar a Deus. Por causa dos seus atos poderosos. Deus faz muita coisa poderosa. Você já leu a palavra? Você já leu a Bíblia? Você viu Deus abrindo o mar vermelho? Você viu Deus curando Naamã depois de 7 mergulhos no rio? Você viu Jesus ressuscitando Lázaro depois de 4 dias de morto? Você viu Deus usando Eliseu para abrir o rio Jordão, para multiplicar o pão? Olha que coisa bonita. Então nós louvamos a Deus por esses atos e também pelos atos dele em nossas vidas. Quantas vezes ele já nos deu o livramento de morte? Quantas vezes ele nos curou, arrebentando uma enfermidade, fazendo sumir um caroço? Na hora que a gente foi fazer exame não deu mais nada. Eu mesmo, quantas vezes Deus me curou, já perdi até a conta. Então eu louvo a Deus pelos atos poderosos. Eu louvo a Deus por permanecer a minha vida diante do Senhor. Eu louvo a Deus por estar vivo. Eu louvo a Deus por Deus estar salvando a minha família. Você entende? Então nós devemos louvar a Deus pelos atos poderosos. E não tem uma pessoa que Deus não esteja agindo na vida dela, se é que ela é realmente obediente ao Senhor. Até o rebelde muitas vezes Deus abençoa, mas é exceção, não é regra. Mas a gente que obedece o Senhor, com certeza os atos poderosos de Deus estão sempre à nossa disposição. Versículo 3. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos ressonantes. Olha aqui, devemos usar todos os instrumentos que existem para adorar este Deus. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é tremendo, porque Ele quer fazer a obra na tua casa, porque Ele quer fazer a obra no teu marido, na tua esposa, Ele quer fazer a obra nos teus filhos, porque Ele te deu dons, porque Ele te chamou para uma obra maravilhosa. Então nós devemos adorar esse Deus. Na hora da música, o que devemos pensar, não é verdade? Esses dias eu estava explicando para os irmãos como adorar a Deus. Se a música está sendo cantada, seja qual for a música, primeiro, preste atenção na letra, né? Sintam os instrumentos de Deus também, mas preste atenção na letra. E a letra que está saindo da canção, você concorda com ela. E além disso, você lembra das maravilhas que Deus fez na sua vida. Deus me chamou para orar pelas pessoas, para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo com facilidade. E eu instruo as pessoas, quando querem ser batizadas com o Espírito Santo, você deve lembrar das maravilhas que Deus fez para você e ficar glorificando a Deus. Aí vem as línguas estranhas rapidinho. Porque quando você começa a lembrar das maravilhas que Deus fez por você, dos livramentos, né?
de uma profecia, do cumprimento de uma promessa, você fica muito feliz. Aí você começa a ficar também emocionado, o espírito começa a se alegrar por causa da gratidão, porque gratidão é uma coisa que cativa o coração de Deus. Quer chegar perto de Deus? Quer alegrar Deus? Quer ter intimidade com Deus? Seja grato. Agradeça a Deus pelo arroz com feijão. Agradeça a Deus pela bicicleta que você tem. Agradeça a Deus pela casa de aluguel, que seja uma coisa pequena, que seja uma coisa insignificante para o ser humano, mas agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelas suas pernas, pelos seus braços, pelo seu cabelo, pelo seu nariz, que ainda às vezes o seu nariz não é o nariz que você gostaria de ter, a sua boca não é a boca que você gostaria de ter, mas agradeça ao Senhor e você vai ver Ele te abençoando, você vai ver Ele te prosperando, você vai ver Ele te enchendo da sua presença. Deus tem uma queda, por assim dizer, à pessoa grata. Como Deus gosta que nós o agradecemos por tudo aquilo que Ele tem feito a nós. Então louvor é agradecimento. Não existe a pessoa cantar de noite ao Senhor, chegar em casa e murmurar. Deus não recebe esse cântico. Deus não recebe essa adoração. Adoração com murmuração, adoração com pecado não funciona. Deus não recebe. Para Deus receber o nosso louvor, temos que ser pessoas gratas. Uma vez o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, Deus usando ele, disse que esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, desde a época do profeta Isaías, o povo de Israel cantava a Deus, mas Deus não recebia, porque o coração estava longe. Não adianta o marido, por exemplo, cantar muitas canções na igreja, chegar em casa e bater na sua esposa. Não adianta a esposa louvar a Deus, chegar em casa e não obedecer o seu marido, trair o seu marido. Isso é um evangelho falso, isso é um cristianismo falso. Adoração a Deus, Deus só recebe quando vem carregado de sinceridade, quando vem carregado de obediência, de temor e de reverência à santidade de Deus. Ora, tem muita gente que fala, eu cantei, mas não recebi nada. Lógico, não são pessoas gratas, são pessoas murmuradoras, reclamadoras, insubmissas, rebeldes. Deus não tem compromisso com o rebelde. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 11, diz que o rebelde só busca o mal e contra ele vai ser enviado um mensageiro cruel. Então o rebelde pode cantar à vontade, mesmo assim o demônio é que vai estar na vida dele. Que Deus nos livre disso, mas para isso temos que adorar o Senhor. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. O salmista está querendo dizer que nós devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Versículo 6, para nós fecharmos os nossos salmos e os nossos estudos dos salmos. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Se você tem fôlego, você deve adorar a Deus. Se Deus tem te dado fôlego, tem te dado vida, porque os mortos não podem mais louvar a Deus. Mas nós que estamos vivos, podemos louvar esse Deus. Vamos atrair a presença de Deus? Vamos ficar cheios do Espírito Santo? Para isso, devemos adorar o Senhor em todo momento. O livro de Salmos é um livro de cânticos, onde se adora a Deus do capítulo 1 até o 150. Deus te convida a adorá-lo e a glorificá-lo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus te encha, que você possa depois rever e ouvir novamente todos esses salmos. E cada salmo Deus tem falado ao seu coração. Foi muito bom estar com vocês nesses 150 salmos. Aguardo vocês na minha página do YouTube. Entra lá no meu canal, se inscreve lá, que você vai ver muitos vídeos, vai ver muitas mensagens que com certeza edificarão muito a sua vida. E Deus abençoe você. Ore pelo apóstolo Evani Vieira, carecemos das vossas orações. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos.